você monta um time, você vai montar uma micro-sociedade. Um grande erro é você achar que vai ser uma grande família, não é. Você precisa saber comunicar também que você é uma pessoa de alta performance. Hoje eu tenho uma amiga pra lá de especial, uma amiga queridíssima, Antonieta Cristóvão. Antonieta, ela é especialista em negociação, liderança e comunicação, mestre em administração e pós-graduada em marketing. Ela atua hoje como professora em cursos de MBA, ela é facilitadora aqui da Atingir há mais de 10 anos, autora de um livro de pesquisa que depois virou referência de mercado. Ela trabalhou como executiva em grandes empresas como a HBO, a AT&T, e ela trabalhou não só aqui como facilitadora, mas também trabalhou na Colômbia, no Uruguai, nos Estados Unidos. Mulher, você é demais, cara. Bom dia, tudo bem, Toneta? Bom dia, bom dia. Imagina, é só muita experiência, isso sim. Olha para contar. Prazer enorme estar com você aqui, viu, querida? Prazer é meu, obrigada pelo convite, mais uma vez, trabalhar aqui com vocês da Tingire, eu amo. Vamos lá. Amor recíproco. O nosso papo hoje é sobre alta performance. Alta performance. Antonieta, eu queria que você me contasse como é que a gente consegue definir o que é um time de alta performance. Em outras palavras, quais são as características que um time de alta performance tem que ter para ele ser considerado dessa forma? Legal essa pergunta, né? Eu gosto para responder essa pergunta, Edil, eu gosto de separar a questão de time e de alta performance, né? E de performance. Se você parar para ver, um grupo de pessoas, ele não necessariamente é um time. Eu costumo dizer, né? Você juntar pessoas é apenas um bando de gente juntas, né? A outra coisa de performance é que se você parar para ver também, se você juntar um grupo de pessoas com um determinado objetivo, ele tem que ser entregue. Então, vou dar um exemplo. Você vai passar férias com amigos. Vocês têm um objetivo. Dentro das companhias, você tem um time de vendas, né? Tem um objetivo de vendas, tá? Ou uma área de auditoria, uma área de projetos que precisa entregar um job, tá? Isso não quer dizer que sejam times de alta performance, tá? Então, como é que eu defino um time de alta performance? É quando eu alio, né, a produtividade, a qualidade ou efetividade de um trabalho, tá, nos níveis mais elevados, para que eu consiga entregar um determinado resultado, mas que esse resultado seja entregue de forma sustentável, né, e que traga a realização de todos os envolvidos. Então, eu tenho uma questão de sustentabilidade aí, ou seja, né, de perenidade, de trazer essa entrega por mais tempo, né, sem esgotar esses recursos aí que são colocados dentro desse time, especificamente os recursos humanos, as pessoas em si, né, e tem uma entrega com qualidade ao longo do tempo. Eu costumo dizer, né, que entregar resultado é fácil. O difícil é você entregar com qualidade, sem matar as pessoas, né? Sem fazer com que as pessoas ali acabem doentes, acabem indo embora da companhia e etc. Então, basicamente é isso a definição, é essa a definição de um time de alta performance. Eu adorei toda a sua resposta e coloco um pouco de foco nessa parte de não deixar as pessoas doentes, né? Porque, de fato, e outra coisa também, né, que você falou aqui que eu acho fundamental, a questão da entrega com qualidade, né? Porque você falou, pô, entregar resultado, às vezes, se você fizer coisas que eticamente são condenáveis, você consegue entregar o resultado, mas entregar o resultado de uma forma correta, né? Agora, para a gente montar um time, eu sempre fico pensando, assim, a analogia, às vezes é do futebol, né? Então, eu preciso de um cara para essa posição, um cara para essa posição, um cara que jogue assim, joga assado. E quais são os principais desafios enxerga para você poder selecionar essas pessoas? Como é que você identifica talento? Porque às vezes o talento está na própria empresa, você tem que remanejar, às vezes o talento está numa outra, uma pessoa que bate a porta da sua empresa se oferecendo para trabalhar. Me conta um pouco melhor sobre isso. É sabido, né, que o primeiro grande desafio é você selecionar gente, né? Você saber selecionar pessoas para você, para esse seu time. O primeiro ponto que eu digo para a liderança, para os líderes específicos, é entender o seguinte: quando você vai selecionar pessoas, comece a identificar se você não tem nenhum viés, tá? Que esteja ali te levando a selecionar pessoas específicas. Então, vou dar um exemplo, né? Tem muito líder
e até quem já nunca fez isso, né, de contratar pessoas que sejam muito parecidas consigo mesmas. Até fazendo essa analogia com o time de futebol, quem nunca viu ali um técnico que traga jogadores que eles sejam pessoas mais do clube dele, né, do time dele, e não necessariamente essas pessoas são aquelas que vão entregar alta performance. Então, no primeiro momento, na questão de seleção, a gente, como líder, precisa identificar se você não está usando de vieses. Eu citei aqui um, tá? Mas são vários vieses que os líderes normalmente usam, acabam utilizando para fazer a seleção de pessoas. Só deixando claro o que que é um viés, viés é um atalho que acaba impactando na tua decisão, na tua escolha, né, de pessoas, aqui no caso do que a gente está falando de construir times. Um outro ponto que a gente percebe, muito importante, é a questão do mapeamento de perfil, não só do perfil de personalidade, né, entrando ali na questão de competências e tudo. Vamos contar um pouquinho sobre essa questão do mapeamento de perfil. Até pouco tempo atrás, o que eu percebo é que as áreas de RH, elas utilizavam e utilizam ainda as ferramentas de assessment como aquela coisa de dar match, ou seja, eu tenho uma vaga em aberto, né? E aí eu vou e mapeio as pessoas, as competências, o perfil de personalidade para ela casar com aquela vaga, né, em específico. Isso é feito, isso está legal, só que o que acontece? Não existe, na minha concepção, uma continuidade desse trabalho em relação à liderança na questão de trabalhar com os diferentes perfis de personalidade, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando você monta um time, você vai montar uma microsociedade, né? E essa microsociedade, né, ela vai interagir entre si e muito do comportamento dessas pessoas ali dentro daquele time vai acabar variando de acordo com a interação que ela tem com o time. Então, o que eu percebo é que muitas vezes a gente seleciona as pessoas certas, né, para o cargo certo, tá tudo ok, mas ali no, vamos ver, na hora de jogar, né, fazendo analogia com o time, a pessoa não entrega ou o próprio líder ele não percebe por que que aquela entrega não está sendo feita, tá? Então, selecionando, especificamente na seleção, mapear a personalidade e no mapeamento do perfil de personalidade dessas pessoas, entender como é que elas vão interagir ali dentro da equipe, tá? Perfeito. Basicamente, Às vezes você seleciona, coloca para jogar, mas não tem aquele entrosamento, né? Tipo, às vezes precisa mesmo é o jeitinho, é o subjetivo, é uma coisa que no processo seletivo você não consegue pegar, né? Nossa, eu quero dar mais esse destaque para você. O quanto é comum você pega um chefe, né, um gestor que é assertivo, diretivo, objetivo, aí você vai no time dele, todo mundo igualzinho. Aí você precisa de uma pessoa que seja mais criativa, uma pessoa que seja mais afável, não tem. Você ia falar pois uma é. coisa. Eu tenho até um exemplo para dar, Edil, desculpa te cortar, mas assim, eu Não, tenho um exemplo. imagina. A gente fez há um tempo atrás um trabalho para montar um varejo físico, né? Uma loja para o varejo físico. E nós fizemos um mapeamento das pessoas, né? Casando essa coisa da vaga com as pessoas, com o perfil, com as competências, etc. Mas uma coisa que nós levamos em consideração até dentro da liderança, juntamente com a liderança, foi como é que aquelas pessoas interagiriam dentro do time. Porque muitas vezes o RH, ele faz essa coisa de entender como é que as pessoas vão interagir em grupo, mas é num grupo que não necessariamente é aquele que vai trabalhar em conjunto, né? É Então, verdade. você vai escolher ali, vai pensar uma, duas pessoas, vai trazer para o teu grupo, mas como é que ela vai interagir e qual é a resposta comportamental dela dentro da interação do grupo. Então, quando eu falo de alta performance, eu preciso trabalhar muito isso, tá? Essa questão de interação e quanto é que o trabalho vai trazer realmente uma alta performance e não somente uma performance. Tá? Essa é a grande. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu acho que você já respondeu, mas eu queria só dar uma aprofundada. Que mais erros as empresas cometem quando elas tentam montar esses times de alta performance? Eu acho que essa da seleção é uma delas. A questão do acompanhamento, que você citou, seguramente é um outro erro, de não ter o acompanhamento. Tem mais alguma, assim, que te passe aí pela experiência que você tem?
Tem dois assim a mais, né? Esse da questão de não levar em consideração essa micro-sociedade, como é que ela vai interagir e responder entre si, né? Trazendo ali dessa interação. É um que eu vejo muito ainda dentro dos times, principalmente os times de origem latina, tá? Os times de cultura latina. É achar que o time é uma grande família, tá? Time não é família. Então, tem que ter uma clareza. E tá tudo certo, não tem problema quanto a isso, né? Tá tudo bacana, não tem problema. Porque é uma coisa até do latino, aquela coisa, uma tendência a ser paternalista. Eu vou até dar um exemplo aqui. Eu tive um gestor, contando uma história, um gestor uma vez que era um gestor, eu tinha um gestor brasileiro e um gestor internacional. E uma vez eu estava comentando num café, assim, tinha tido uma reunião fora do Brasil, e eu comentei no café, poxa, acabei de comprar um apartamento e tal, uma coisa assim. Ele olhou para minha cara e falou assim: Ué, você comprou um apartamento e não me consultou? O cara era gestor internacional, né? Eu tinha que consultar para ver. Mas por quê? Para ele, eu era meio que família dele, né? Eu até, depois eu entendi, isso é muito da cultura latina. Então, um grande erro é você achar que vai ser uma grande família, e não é, tá? Time de alta performance, legal que você consiga alguns amigos ali, mas não é o foco, né? E um grande erro também eu verificar que muitas vezes o próprio líder ele começa a fechar tanto o time em si, que ele começa a fazer com que o time olhe aquela coisa, nós contra os outros. Né? Então, esse nós contra os outros, esse tipo de atitude, num primeiro momento e durante determinado tempo, ele pode até funcionar para você performar. Tipo, vamos lá, vamos matar, vamos acontecer, etc, etc. Ele pode funcionar. Mas a longo prazo, a longo termo, o que que acontece? Esse nós contra os outros, você pode acabar criando feudos dentro de uma própria empresa, aí fica aquela coisa, o marketing contra a área de projetos e por aí vai, né? Ou mesmo, você se fecha para o mercado. Então, muitas vezes você impossibilita o próprio time a criar, a trazer benchmarking, a trazer exemplos e melhorar, né, trazer criatividade e melhorias que ele pode ter para entregar e dar continuidade na entrega dessa performance, entendeu? Então, na minha concepção, além daquele que a gente já comentou, esses são dois grandes erros também, ali, quando a gente tenta dar continuidade no time de alta performance. Perfeitíssimo, eu consigo imaginar a cena, né? Porque o cara fala assim: não, eu tenho meu time na mão, porque é nós contra eles, eu protejo meu pessoal e tal, aquela coisa. E na verdade, o resultado a médio e longo prazo é o oposto do que ele deseja, né? Minha amiga, me conta uma coisa. Quando a gente pensa em alta performance, né, você fica sempre pensando em estabelecimento de critérios concretos. Isso é bom, isso é ruim. Eu comprei um celular que é melhor do que o outro, mas por que que ele é melhor? Ah, porque ele tem isso que o outro não tem, ou seja, parâmetros, né? Então, será que existem KPIs que a gente possa usar para dizer, olha, isso é uma alta performance? Ou a partir de que ponto é uma alta performance? Queria que você falasse um pouco isso. Como que a gente consegue quantificar uma alta performance? É muito difícil você falar isso genericamente, né? Generalistamente. Por quê? Porque cada empresa tem uma métrica diferente, né? E cada área também tem uma métrica diferente. Eu sou muito favorável aos critérios e a ter indicadores de performance, tá? Quanti e quali. Eu acredito que seja muito importante isso, mais ainda. Quando você fala hoje num panorama de inteligência artificial, de soft skills serem os grandes diferenciais, né, dos profissionais aí, deste momento que a gente vive, cada vez mais a gente vai ter que trazer indicadores ali, que sejam indicadores mais quali, tá? Então, é difícil falar de uma métrica ou de você ter parâmetros, mas basicamente alta performance é a entrega maior e com qualidade superior. Não adianta só entregar e entregar depois, né? Ter churn rate, ter cancelamento, ter queda na produtividade, etc., né? Então tem que ter essa sustentabilidade. Então, você tem essa coisa do quanti
E dentro dos indicadores Quali, eu gosto muito de trazer alguns indicadores ali que eu acredito que neste momento que a gente fala tanto de soft skills, né, das competências ali, você trabalhar a questão de trabalho colaborativo, trazer indicadores ali que mostrem, né, o quanto que a tua equipe desenvolve parcerias internas e externas, né, externas que eu digo às outras áreas da companhia. E um último que eu tenho trabalhado bastante juntamente aos líderes é a questão de uso de criatividade na solução de problemas. Então, não é só você ter uma criatividade, quando a gente fala criatividade, tem aquela coisa muito na 3M, precisamos fazer um produto novo, inovador. Não, criatividade, como é que você solucionou um problema diário, né? Alguma coisa que você tinha ali e usou a criatividade para solucionar. Eu percebo que muitas vezes a gente não contempla isso, né, na nossa avaliação. É isso. Eu acho que essa sua resposta, ela se conecta muito com uma outra curiosidade que eu tenho, que eu vou te perguntar agora, porque eu vejo que estou entendendo que para a gente poder ter essa quantificação, né, e entenda-se a quantificação junto com uma qualificação, então, assim, é um trabalho em equipe desde que você consiga alcançar esses resultados e tenha esses comportamentos que são adequados. Então, essa tem que ser uma conversa muito bem feita entre as pessoas e que envolve o líder. Sem um líder que promova esse tipo de comunicação, fica difícil. E aí eu entro nessa questão. Qual que é o papel do líder para a gente para conseguir promover a elevação do time? Tipo, eu tenho essa performance agora e agora eu tenho uma performance mais alta. De um jeito que todo mundo consiga ser referência. Que estratégias você imagina que esses líderes possam usar? Demorar um pouquinho nessa resposta, porque realmente a pergunta é um pouco, né, comprida ali e tem muita coisa, né, dá bastante fruto aqui. Mas vamos lá. Primeiro ponto, né, o que é interessante a gente dizer é que talento não é garantia de entrega. A gente fala assim, contratei um grande talento para o time, né? Não é garantia de entrega, né? Mais uma vez, fazendo aquela analogia com o futebol, que o povo gosta tanto, né? Você contratar lá um grande talento, a gente haja vista aí vários jogadores que você contrata, né? Que o povo contrata altissimamente, com altos salários, etc., e acaba sendo um grande furunado, né? Mas eu quero trazer, até para responder essa pergunta, um exemplo de um documentário que eu assisti outro dia e que me impactou muito, porque é um documentário que, se você olhar, ele é basicamente um estudo sobre liderança. Né? E para time de alta performance é muito interessante. É um documentário sobre o USA for Africa, tá? Que é para quem não sabe, para quem não viveu a década de 1980, tal, em 1980 tinha lá um problema na Etiópia e tudo, de crianças que morriam e etc. O Reino Unido juntou vários artistas e fez um trabalho ali de fazer uma música e angariar fundos para a África. E os Estados Unidos precisavam fazer também, dar uma resposta para essa questão. E aí o documentário ele foca exatamente de quando se juntou essas 40 vozes ali, americanas, eram os top 100, né, da Billboard ali, ou seja, eram os grandíssimos talentos. E aí você imagina a situação. Você juntar numa sala 40 pessoas talentosíssimas, tá? E que precisavam entregar alguma coisa que fosse especificamente melhor do que já havia sido feito, tá? Então, olha lá, né, os indicadores, as métricas ali, né? Então, legal. Tem 4 pontos que eu quero trazer e que respondem bem essa tua pergunta, né? Uma primeira, assim, uma coisa que me impactou muito, o Quincy Jones, que foi o grande líder ali dessa atividade, né, dessa ação, ele escreveu num cartaz assim, deixem o ego aqui fora, e colocou na porta do estúdio, né? Eu achei isso Genial, brilhante, genial. Isso é a não cara é? do Quincy Jones, velho. Nossa, por isso eu sou realmente, como maestra e como líder, o cara era genial. Por quê? Porque ele sabia que existiam os egos, ele estava trabalhando com 40 egos ali. Então, ele colocou isso no cartaz e foi o primeiro, a pessoa já chegava, já começava ali, né? Segundo ponto, eu vejo que muita gente que fala de alta performance, de time de alta performance, conta, né? Fala que precisa ter um propósito conciso e claro para todo mundo. E nesse documentário apresenta como é que foi feito isso, até para a gente exemplificar como é que a gente
coloca o propósito para as pessoas. O Bob Geldof, que foi o cara que fez lá no Reino Unido, ele foi trazido pelo Quincy Jones para contar como é que era a África e como é que era a fome na África, né? E principalmente o quanto que aquelas pessoas, com o talento que elas tinham, podiam impactar positivamente na vida daquelas milhões de pessoas. Então, isso é mostrar propósito, né? Então, ele fez uma preleção ali, mostrando que as pessoas estavam ali para entregar alguma coisa que tinha uma coisa, um motivo maior, tá? Outro ponto que eu vejo, né, é assim, o líder, ele precisa entender que ele vai perder algumas pessoas no caminho. O que que eu quero dizer com isso? Ele vai ter que tirar a maçã podre de dentro do clube, né, do time, até para que não impacte, né, na performance do time. Vão ter pessoas que não vão querer continuar, tá? Então, isso tudo, o líder ele precisa estar preparado para essas coisas. E, principalmente, ainda mais uma vez, né, saber quem afina com quem e provocar esse trabalho colaborativo. Eu só consigo fazer uma entrega, né, e promover a elevação do time a partir do momento que eu consigo trabalhar essas pessoas, o trabalho colaborativo, não somente dentro do time, mas também em pares e etc. Tá? Então, basicamente, aí algumas estratégias que a gente pode usar. Genial, genial. Não ter egos, entender o propósito, estar preparado para mudanças que podem acontecer de uma hora para outra, não achar que ele precisa contentar todas as pessoas, né? Porque o gestor não é babá de ninguém. Na verdade, ele precisa dizer, olha, é isso que é isso que a gente tem que entregar, é isso que eu espero de vocês. E se tiver algum desalinhamento, a gente vai estar junto para poder conversar. Amei, amei. Acho que é uma excelente reflexão. Excelente reflexão. Agora, pensando mesmo nessa execução, a gente entra numa outra parte que é a questão do engajamento, né? E a gente conversa com muita gente. E eu percebo de muitos líderes que a maior parte tem dificuldade para poder manter o engajamento alto por muito tempo. Ou seja, ok, eu já entendi o propósito, entendi que eu vou ajudar, mas, puxa vida, tem uma hora que cansa. Você tem alguma dica para você conseguir manter esse engajamento alto por mais tempo? Quando eu falo do líder com o time, em geral, né, eu costumo dizer que, em primeiro momento, é ele celebrar as vitórias, né? Só que não é banalizar, tá? Porque muitas vezes até se erra a mão, né? Acaba se celebrando muito e as pessoas, nossa, que coisa, né? Celebrando novamente. Então, é celebrar as conquistas com o time, né? E dessa coisa de fechar o time nessa celebração, tá? E aí, um outro ponto é aí quando você trabalha com cada pessoa, tá? Olhando o trabalho com cada pessoa, quando a gente falou lá do mapeamento de perfil, é muito importante, porque quando eu mapeio o perfil, eu descubro que cada pessoa, pelo perfil de personalidade, mais o momento de vida que ela está, ela acaba tendo eu vou te chamar, eu vou colocar bem entre aspas aqui, uma moeda motivadora, né? Uma moeda, alguma coisa que traga, que eleve o engajamento e a motivação dela para continuar andando, tá? E aí, eu vou dar dois exemplos aqui, que são duas histórias, uma como líder e outra como liderada, tá? Uma foi como líder, eu estava liderando um time de professores, e aí a gente instituiu uma brincadeira entre o time mesmo, falando, olha, no final de semestre nós vamos contemplar aqui o professor que tiver a melhor avaliação quali, né, e dos alunos, né? E a gente instituiu uma canetinha. Gente, era uma caneta, juro, que você comprava assim, uma caneta boazinha, tudo, mas era uma caneta, né? Não era nada assim, tá. Muito interessante que o dia que aconteceu, no fechamento do semestre, a caneta foi entregue, professor fulano de tal, e etc. Todo mundo fez festa, e bacana. E aí eu ouvi uma das participantes virar e falar assim, poxa, o que será que ele fez? Eu também quero ganhar essa caneta, né? Então, não é o prêmio, né? Não é, essa é uma moeda, né? Então não é uma moeda que tem uma quantificação, mas ela é uma coisa que as pessoas querem, que né? Aquele participante, aquela pessoa do time possivelmente era a moeda dela.
tá? Então, esse é um exemplo que eu dou como líder. E aí, como liderada, eu tenho um outro que eu participei de um time de altíssima performance. Eu trabalhava para uma empresa de tecnologia, fazia parte de um time, e foi bem, uma empresa que trabalhava tecnologia hoje, ainda super high-top e etc., né? E a gente entregava muito bem, o time entregava muito bem, mas eu, particularmente, eu comecei a perder um pouco, a minha performance estacionou e eu comecei a ficar um pouco cansada, né? E sacadamente isso, o líder é muito importante que ele tenha, né? Ele percebeu que é essa minha necessidade. E com o mapeamento, ele sabia que pelo meu perfil de personalidade, eu gostava muito de aprender alguma coisa. E ele entendeu que aquele momento, por que que eu tinha abaixado a minha performance, porque eu estava fazendo mais do mesmo. E naquele momento, ele me pegou e me deu uma atividade, que foi uma atividade que tinha a ver com as minhas competências, mas que naquele momento talvez eu não usasse, né? Que era ler, só para dar, né, aqui um pouquinho mais fundo, que era ler contrato em inglês, e etc, tal, né? Fazer negociação em inglês e bacana. E foi, eu fiz, entreguei, fiquei feliz, aprendi, deu um gás, né? Me deu um gás ainda por um tempo. Só para fazer curto uma longa história, o tempo passou, eu saí daquela empresa, o meu líder também saiu daquela empresa, e um dia eu fui para uma entrevista de trabalho e o meu entrevistador virou para mim e falou assim: Olha, chave para você conseguir essa vaga é eu saber uma coisa. Você já fez leitura de contratos em inglês e negociação? Que E eu, legal! e eu olhei para a cara dele, eu me lembrei naquele momento do meu líder e falei, fiz, e aí contei a história. E foi um dos melhores ali na minha carreira, foi um dos pontos altos da minha carreira ter conseguido aquela vaga. Então, Bacana. esse é o impacto que o líder pode ter na vida das pessoas, né? O que eu estou aprendendo aqui com você, né, e não é pouco, né, é assim, são pequenas coisas que fazem diferença na vida toda, né? E aqui, para mim, eu tiro aqui para mim o fato de o líder se interessar pessoalmente por cada um, né? É aquela conexão no um a um. Não pode ser do tipo, você, quem é você mesmo? Não, cara, não pode, não deixem de usar crachá para eu não errar o nome de vocês. Não, você tem que saber e se conectar individualmente, saber detalhes, né? Você sabe que, bom, você sabe porque nós somos amigos e você sabe que eu tenho dois filhos que são absolutamente maravilhosos, André e Letícia, beijo para vocês, eu amo vocês. E há muito tempo atrás, quando eles tinham 20 anos, nossa, agora peguei pesado pro lado deles, né? Falar que há muito tempo atrás, quando eles tinham 20 anos, né? Então, para mim não pega mal, mas para eles, eles trabalharam na Disney, né? E eles me contaram que tinha um programa de engajamento que chamava Fanatic, e eles achavam aquilo bárbaro, né? E eu falei, me explica melhor o que que é o Fanatic. Não, pai, a pessoa fica olhando para você e vendo o trabalho que você faz. Se você fizer uma coisa além daquilo que se espera de você, eles escrevem isso num papel e no final do dia eles entregam esse papel para você numa espécie de celebração e todas as pessoas batem palma para você e tal. Eu falei, nossa, mas é isso que deixa vocês felizes? Eu falei assim, pai, eles batem palma, né? Então, essa coisa, e assim, tem duas coisas muito fortes aqui, né? Primeiro, um nível claro de noção de justiça. Ó, é isso que eu espero de você. Então, se você fizer daqui para baixo, eu vou ajudar você a ser melhor. Se você fizer daqui para cima, eu vou te reconhecer. E o reconhecimento até pode ser dar um carro zero para cada funcionário. Até pode ser. Eu duvido que tenha algum funcionário que vai achar ruim. Mas ele não precisa ser assim sempre, né? Ele pode ser palmas mesmo. Pode ser, pô, cara, eu tô orgulhoso de você. E ele pode ser, pô, eu tô vendo que você está muito tempo fazendo a mesma coisa. Que tal se você fizer uma coisa assim, vai te dar um gás mais? Quer dizer, são coisas pequenas, né? Que vão ajudando as pessoas a elevar o nível e se tornar de uma performance cada vez maior, né? Só complementando o que Nossa, você, só complementando isso que você claro, está claro, falando, claro. eu entender as moedas, né? Porque uma moeda ela tem muito a ver com o perfil da pessoa, mas também com o momento de vida, né? Exato, É, exato. essas, É, as quebras que eu tenho na vida, que eu falo que são as quebras, por exemplo, ter um filho é uma quebra. Então, obviamente que antes de sim, você ter filho, você tem é, uma prioridade. Então, a sua moeda, né, motivadora é uma moeda diferente de quando exato. você tem filho, e por aí vai. Então, é entender isso. E aí, É, o que você falou é ficar muito ligado naquele.
naquele funcionário, não é saber o dia do aniversário dele somente. Exato, exato. É quais são os aspectos pessoais que são motivadores. Pô, tamo junto, tamo junto. Minha amiga, eu vou te fazer duas perguntas finais aqui, né? A primeira é assim, tem muito colaborador que deseja ser percebido como alguém de alta performance, né? Que dicas você dá para esse cara? Porque a gente está falando aqui da questão da liderança, falando de uma forma um pouco mais abrangente. Agora você está conversando com um cara que fala assim: nossa, mano, eu sou injustiçado, porque eu trabalho pra caramba e ninguém me reconhece. Fala com esse pessoal. Tá bom, né? Primeiro lugar, né? Dicas assim. Primeiro, performe. Do alto do seu número, né? Você é ouvido. Então, não adianta você pedir nada em troca se você não deu nada em troca. Então, você precisa primeiro. Você pode ser um excelente talento. Talento não é garantia de entrega. Entregue, né? Mais ainda, não espere a empresa trabalhar você, investir em você. Invista em você para que você possa melhorar e trazer alta performance. Porque aí as pessoas vão olhar para você, né? Então, como é que eu quero ser percebido? Se perceba e trabalhe nisso, né? E por último, eu quero dar aqui uma dica que eu recebi de um headhunter. Uma vez eu fui conversar com um headhunter e ele me disse o seguinte: Antonieta, no que você é boa? Ele me fez essa pergunta assim de bate-pronto. Eu era mais jovem, né, na área corporativa, e aí eu fiquei olhando para ele e falei assim: poxa, não sei no que eu sou realmente boa. Ele falou: qual que é o teu diferencial? Eu falei: poxa, eu não sei responder isso. Ele falou: pois é, saiba responder isso no ponto da língua. Saiba no que você é bom e como que você se tornou tão boa ali, como você faz para mostrar isso, né? Você precisa saber comunicar também que você é uma pessoa de alta performance e saber como é que você entrega essa alta performance, né? Então, ter isso, esses pontos aqui, fazem com que você vá ser percebido com certeza como alguém de alta performance. Adorei. E na hora que você fez a pergunta, eu já fiquei pensando o que que eu responderia aqui, né? Eu acho que eu sou bom para comer melancia. Nossa, velho, ninguém come melancia igual a mim. Pô, perfeito, perfeito. Então, né, Antonieta, o quanto a gente precisa se autoconhecer, né? Porque talvez eu não fosse tão bom para comer melancia há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 5 anos atrás, e a gente vai mudando, vai descobrindo outras aptidões. O quanto a gente tem que estar aberto também para isso, né? Amém, amém. Minha amiga, eu vou para a última pergunta, que é aquela que a gente faz com todas as pessoas que são convidadas aqui. A pergunta é muito simples. Antonieta, o que é liderar? Parece aquele amar né? Verdade, verdade. Quem é mais novo, pessoal, Maré era uma figurinha, tá? Então, depois você procura lá, Google it, ok? Vai lá no Google e procura. Pragmaticamente, eu gosto muito de uma visão pragmática, né? Sobre liderança. E, basicamente, para mim, liderar, né? É você comunicar com clareza. Para onde que nós vamos? Por que nós vamos para lá? E como é que a gente vai para lá? Mas, principalmente, a gente conseguir, né, como líder, manter todo mundo indo para lá e, mais ainda, as pessoas quererem ir para lá com você. Então, para mim, é extremamente pragmático, e liderança é isso. Adorei, adorei. Amiga, chegamos aqui ao fim do nosso papo. Eu estou aqui chateado porque acho que a gente tem muito mais o que conversar. Eu acho que tem vários insights aqui do nosso papo aqui que a gente pode retomar num outro podcast. Então, sinta-se Vamos, ameaçada por mim nesse exato instante, né? Queria te olha. agradecer demais, agradecer demais. Fala tchau pro pessoal aqui, Antonieta. Pessoal, super obrigada. Espero que você tenha gostado. Espero que você fique aí, que algumas dicas fiquem para você. Meu nome, estou sempre aqui à disposição, estou nas redes sociais, quer me questionar, eu tenho como missão uma coisa que eu gosto de dizer, que é dar atendimento e trabalhar com as outras pessoas gratuitamente. Então, quiser dica, por favor, fique à vontade, estou aqui para passar como minha missão ali um pouco do que eu aprendi na vida, tá bom? Beijo para todo mundo. Antonieta, querida, um beijo grande para você. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Obrigado, valeu.